Isaías capítulo 55, versículo 11. Assim será a minha palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Amém, queridos? Esse é um versículo bíblico extremamente conhecido no meio cristão. É um versículo que é muito... Essa passagem do livro de Isaías, essa frase que Deus está dizendo, se nós voltarmos aí no versículo 10, ele começa falando assim: porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a minha palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que enviei. Deus, ele faz uma comparação nessa passagem, da mesma forma que as chuvas em países que tem neve, ele fala da mesma forma que a chuva e a neve, eles têm um propósito de cair sobre a terra, que quando a chuva e a neve vêm sobre a terra, eles regam os campos, eles regam a terra, faz produzir, brotar e dar semente ao semeador. Da mesma forma que a chuva e a neve têm esse poder de criar vida, de dar semente àquele que semeia, Deus está dizendo: a minha palavra é da mesma forma. A minha palavra jamais ela é enviada em vão. Não é em vão. A palavra de Deus, ela não é uma palavra vã. Não é uma palavra para gerar meramente vaidade. A palavra de Deus, ela tem que produzir um resultado. Deus, ele espera que cada palavra que foi pronunciada pela boca dele produza um resultado. Não existe chuva à toa. Não existe, não é à toa. A chuva, ela faz parte de um ciclo da natureza, que é o ciclo da água. E o ciclo da água é o ciclo da vida. A manutenção da vida humana, entre outras coisas, necessita de água. Nós precisamos do ar para respirar, é ou não é verdade? Tem que ter um ar puro. O elemento principal no ar que nos mantém vivo é o oxigênio, que é imprescindível para a vida humana. E a água, que também é feita de oxigênio. Por que, queridos? Na palavra de Deus, nós começamos a enxergar que o ar é a representação do Espírito Santo. É ou não é verdade? A Bíblia fala lá que o Espírito é como o ar, que a gente não vê para onde ele vai, para onde, né? É o vento que se desloca e você não sabe para onde ele vai. Então um dos simbolismos que Deus usa para falar sobre o Espírito dele é como o ar. Você enxerga o ar? Não. Mas se não tiver o ar, você vive? Não. Eu preciso enxergar o ar para crer que ele está aqui nesse lugar? Não. Eu sei que o ar está aqui por quê? Porque eu estou respirando. Tem alguém aqui passando falta de ar por falta de oxigênio? Não. Então o ar está nesse lugar. Da mesma forma, quando o Espírito Santo está na vida do crente, ele vive. Ele vive também. E a pessoa que não tem o Espírito Santo, ela não vive, ela não tem essa experiência da vida. Ela vive sufocada, com falta de ar, falta de oxigênio. O oxigênio em si, né, não é o que a Bíblia fala, que o Espírito Santo seria o oxigênio. Mas o oxigênio é a essência do ar que nós respiramos. E aí por que eu falei da água? Né? A água, ela tem o hidrogênio, que é um gás, e tem o oxigênio também, que é outro gás. Então a água, ela na realidade, ela representa na palavra de Deus o quê? A própria palavra. A Bíblia diz que a palavra de Deus é como a água que nos lava, é como a água que nos limpa. E a água também é feita de oxigênio. E o oxigênio é o elemento do ar que nos dá vida. Então, se nós olhamos para o ar e vemos que é o Espírito Santo, nós vemos que até na estrutura da formação da água, a estrutura da formação da água tem o oxigênio, que é essencial ao ar. Então o Espírito Santo também age através da palavra de Deus, não só no nosso espírito. Isso é uma mera observação, né? Uma mera observação. Simplesmente olhando para a química, algo que Deus criou. Eu não duvido, queridos, que existem até segredos de Deus impressos na natureza, como na física, na química, na biologia. Nós podemos ver Deus em todas as coisas. E a palavra de Deus, então, a Bíblia diz que ela é a água
em vários lugares. E aqui também Deus está falando, da mesma forma que quando chove, a água vem para a terra, e a água rega, a água cria vida, a água faz com que tenha semente para o semeador. Da mesma forma, a minha palavra, ela não volta vazia. Deus, ele não está querendo dizer se volta vazia assim. Quando ele está querendo dizer assim, quando eu pronuncio a minha palavra, ela vai e faz o que tem que ser feito. Ela produz um resultado. Sempre a palavra de Deus vai produzir um resultado, sempre, porque ele fala, ela não volta vazia. O que significa isso? Ela produz aquilo que ela tinha que produzir. Voltar vazia significa algo que volta vazio, é algo que foi, você vai lá no mercado fazer uma compra e você volta vazio, você não comprou nada. Você vai lá produzir um trabalho, você vai trabalhar, quando fala, ele voltou do trabalho, ele voltou vazio, ele não produziu nada, ele não fez nada. A palavra de Deus, Deus está dizendo, no versículo 11, assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Amém? Vocês creem que a palavra de Deus, ela tem esse poder de por onde ela passa, ela vai produzir vida, ela vai produzir um resultado? Vocês creem nisso? Essa tem que ser a nossa fé, né? Essa tem que ser a nossa fé. Deus, propositalmente, ele produz um efeito em todo o universo através da sua palavra. Se você pegar lá em Gênesis, no início da criação, capítulo 1 do livro de Gênesis, a Bíblia diz assim, e disse Deus, haja luz. E houve luz. Disse Deus, haja, e houve, A palavra, ela repete várias vezes. Disse Deus, haja, e então houve. Você nunca vai ver em nenhuma passagem da Bíblia, Deus dando uma palavra e aquilo não se cumprindo. E as palavras que Deus disse ainda que são para o futuro, vão se cumprir. Essa é a minha fé. Eu creio que aquilo que Deus disse e ainda não se cumpriu, vão se cumprir. A palavra de Deus não volta vazia. Ela produz o resultado para o qual ela foi enviada. Deus, quando Davi era jovem, Samuel procura Davi, unge Davi e fala, olha, o Senhor nesse dia está te ungindo rei em Israel. Garoto, menino, aquela palavra de Deus, ela não podia voltar vazia. Vocês sabem depois de quantos anos que Davi, com quantos anos de idade ele estava quando começou a reinar em Israel? 30 anos. Ele era um garoto, um rapaz, um adolescente. 30 anos. A palavra de Deus não volta vazia. Deus disse para aquela nação que estava no Egito que um dia ele levantaria um libertador, que os tiraria daquele lugar, no momento certo, nem antes nem depois. E depois de 400 anos, naquele cativeiro, Deus levanta Moisés. A palavra de Deus não volta vazia. Durante todo o Antigo Testamento, Deus prometia para Israel que um dia ele traria a consolação de Sião, o príncipe libertador maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, que Isaías profetiza. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros. E Deus cumpre isso muitos anos depois, mas ele cumpre. A palavra de Deus não volta vazia. Tudo aquilo que Deus falou que ia acontecer, ia acontecer. Ele fala lá em Obadias, lá no versículo, se não me engano, no 18, né, ou no 19, ele fala, em Sião haverá livramento, aquele lugar será santo. Ele fala de um futuro, onde o lugar lá, o monte onde está hoje lá em Israel, em Jerusalém, naquele lugar o Messias vai reinar naquele lugar. Jesus fala, eu vou, mas eu vou voltar, eu voltarei. E Jesus diz na sua palavra, eu vou voltar, estarei com vocês por todo o tempo, até a consumação dos séculos. Então se Jesus disse que vai voltar, ele vai voltar, porque a palavra de Deus não volta vazia. Amém, queridos? Amém? Deus, ele continua aqui em Isaías 55, no versículo 12, fala assim, porque com alegria saireis, e em paz sereis guiados, os montes e os outeiros romperão em cântico diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá a faia, e em lugar da sarça crescerá a murta.
o que será para o Senhor por nome e por sinal eterno que nunca se apagará. Deus está falando assim: da mesma forma que a chuva cai na terra e tudo aquilo que é seco se torna novo, todas aquelas plantas espinhentas, secas, rudes, elas ficam bonitas, verdes, assim vai ser a palavra do Senhor. Tudo aquilo que Deus profetiza ao meu e ao seu respeito, tudo aquilo que Deus diz que vai acontecer na minha e na sua vida, vai se cumprir. Ela vai se cumprir. Independente de qualquer coisa, o que Deus disse que vai acontecer, vai acontecer. Amém? Ele fala aqui no versículo 10, voltando um pouquinho, ele fala: dar semente ao semeador. Uma das funções da palavra de Deus é dar semente ao semeador. Não é o que ele falou aí? Sim ou não? E aí, se você parar para pensar, semente ao semeador, se você tem lido sua Bíblia aí com frequência, ou tem um tempo já que você conhece a Deus, você vai lembrar de uma parábola que Jesus conta. Parábola do semeador. Ele fala assim: um semeador saiu a semear. Uma parábola. Aqui diz que Deus, ele dá a palavra dele para criar semente para o semeador semear. Então Jesus começa: um semeador saiu a semear. E quando ele começou a falar isso, todo mundo naquela época que conhecia muito a Bíblia lembrou dessa passagem de Isaías, porque ele usou as mesmas palavras. O semeador saiu a semear. E uma parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves do céu e as comeram. Uma outra parte da semente caiu sobre solo pedregoso, caiu sobre as pedras, e aí ela brotou. Só que o calor do dia, o sol, queimou aquela planta, porque ela não tinha raízes. Como diz lá em Lucas, lhe faltava umidade, e ela secou e morreu. Uma outra parte da semente que esse semeador ia jogando, ia lançando na terra, caiu entre os espinhos. E a Bíblia diz que quando ela cresceu, os espinhos a sufocaram. Então até agora o semeador aparentemente não está tendo sucesso. O que caiu na beirada, as aves comeram. Aqui caiu sobre as pedras, o sol queimou. O que caiu entre os espinhos, morreram sufocadas. Mas aí finalmente Jesus diz assim: mas uma parte dessa semente caiu num solo bom e veio a dar fruto. Aí em algumas, Mateus, Marcos e Lucas, eles não falam exatamente a mesma coisa. Mas um deu 30 por 1, outro 60 por 1 e outro 100 por 1. Ele quis dizer o seguinte: caiu num solo bom e algumas sementes renderam muito mais, outras não renderam tanto e outras renderam outro tanto. Nem toda semente rende igual. E aí ele termina a parábola. E aí os discípulos vão para conversar com ele e falam: Senhor, do que o Senhor está falando? Qual que é a conversa? O que o Senhor quer dizer com isso? Eles não entenderam a parábola. Eles vão questionar Jesus. Quando Jesus se afasta da multidão, eles vão em secreto lá, né, no pé do ouvido: Senhor, explica para nós. Por quê? Primeiro eles perguntam: por que o Senhor fala por parábolas? Se eles tivessem associado o que Jesus estava falando aqui com o versículo 10 e 11 de Isaías, e tivessem pensado um pouquinho, aqui em Isaías 10 e 11, ele está comparando a semente do semeador com a água que produz a palavra de Deus com a água que produz a semente para o semeador. Eles teriam entendido. Ele fala: a semente é a palavra de Deus. E aí bate com o que Isaías aqui está falando. Ele fala: a semente é a palavra, e o semeador é aquele que leva a palavra. E aí a hora que ele falou isso, alguns deles devem ter pensado assim: tá, se o Senhor está se referindo ao que Isaías falou lá, Isaías diz, Deus fala que a palavra dele não volta vazia. E se nós olharmos para essa parábola que Jesus conta, não caiu uma parte à beira do caminho? E a Bíblia diz que vieram as aves e comeram. E Jesus depois ele explica que as aves é o quê? Ele fala assim: as que caíram à beira do caminho é quando você prega a palavra e a pessoa recebe a palavra, mas aí vem o diabo e toma a palavra do coração dela. E aquela pessoa não crê e não é alcançada pelo poder da palavra. Aí você falou: mas a palavra de Deus, ele não diz que jamais volta vazia? Por que uma parte então se perde, o diabo rouba? Mas não tem só uma parte, a segunda parte caiu sobre a pedra. Jesus fala que esses são aqueles que recebem a palavra inicialmente com alegria. Com alegria. Só que é fogo de palha, não tem raiz em si mesmo.
Depois de um tempo, alguns meses, vindo as dificuldades da vida, que é o sol, queima aquela planta. A pessoa ela não tem profundidade em si mesma, né? Porque ela não está profunda, é uma alegria inicial, é um fogo de palha, e ela desiste e se perde. Então aparentemente uma parte da palavra de Deus também não produziu fruto. E uma terceira parte que cai entre os espinhos, Jesus diz que aquelas são as pessoas que inicialmente elas buscam a Deus, elas têm fé no coração, elas começam a andar com o Senhor, mas depois os prazeres do mundo, o peso e o amor às riquezas e a concupiscência da carne, que são os espinhos, sufocam. E aquilo não dá fruto, não prospera, não atinge o objetivo final de toda a planta, que é dar frutos. Mas ele fala que finalmente uma parte da semente cai no solo bom. E ele fala, esse solo bom são pessoas que têm um coração, que recebem a palavra, e a palavra cresce no coração daquela pessoa, e algumas vão frutificar mais e outras menos, mas todas essas vão frutificar. E aí eu pergunto, eu usei um exemplo exatamente do que Jesus falou, que inicialmente e aparentemente vai contra o que a palavra de Deus está dizendo. Deus fala, a minha palavra jamais volta vazia. E aí nós vemos Jesus falando que uma parte dessa palavra, dependendo de onde ela cair, ela não produz fruto. Ela não produz fruto. E aí, como nós solucionamos essa aparente contradição? Esses dias eu falei para vocês sobre o perfume. E eu falei que o perfume, para uns, cheiro de vida, e para outros, cheiro de morte. Quando a mensagem é pregada, o resultado não é exatamente a conversão. Quando Deus ele manda, envia a palavra dele, ou quando ele envia chuva sobre a terra, a chuva pode cair sobre o asfalto. Você concorda? E vai crescer alguma coisa no asfalto? Não. E aquela água ela vai para o bueiro, e vai para o esgoto, e vai parar no rio, que se for aqui no nosso caso não é limpo. Vai produzir vida? Não. Mas Deus manda a chuva, porque vai cair em algum lugar que tem alguém ali, uma vida esperando para ser regada. Vai cair num vaso, vai cair num terreno, vai cair numa plantação, em algum lugar que alguém está precisando de água. Aquela chuva cai. O que Deus não pode fazer é não deixar chover. Ah, ali não tem muita gente, então não vou chover ali não. A palavra de Deus ela é enviada para produzir resultado. Ainda que uma parte o diabo roube, outra parte depois a pessoa perca e outra parte seja sufocada, mas o resultado ele é produzido. Porque se a ave comeu a semente, significa que a semente serve de alimento. Ela não produziu vida na pessoa, ela não multiplicou, mas a ave se alimentou dela. Então ainda um dos objetivos da semente, que serve de alimento, foi atingido. E Deus sabe de todas as coisas. No segundo caso, aquela semente que caiu sobre o solo pedregoso, a Bíblia diz que ela frutificou. Não frutificou? Então foi perdida totalmente? Não. O diabo pode fazer o que for, querido. A palavra de Deus ela não é degenerada. Ele pode tentar roubar de uma pessoa, mas não tem jeito, ela vai cair em outro lugar. A palavra de Deus está sempre sendo lançada, e ela vai produzir o resultado. Algumas pessoas vão olhar para ela, por exemplo, a chuva está caindo. Você pode optar em ser molhado pela chuva ou não. Você pode se abrigar da chuva ou não. Você pode aproveitar que está chovendo e tomar um banho de chuva. Ou você pode se abrigar num lugar quietinho e não cair uma gota dessa chuva sobre a sua vida. A palavra de Deus é assim. Nós podemos nos desviar dela, nós podemos nos proteger da palavra de Deus, mas ela vai produzir o resultado. Lá nos espinhos, a Bíblia diz, Jesus diz, que as plantas elas brotaram, elas cresceram. O problema foi que os espinhos a sufocaram, mas o poder que havia na planta de ser germinada
ela germinou. Então a palavra de Deus, ela produz o resultado por qual ela foi enviada. Então, se essa palavra cai sobre a vida de uma pessoa, que ela está ansiosa, anseia por vida, anseia por mudança, anseia por renovação, essa palavra vai produzir esse resultado. Se essa palavra cair no meio do caminho e ninguém der muita atenção, o diabo vai roubar essa palavra. Por que ele rouba? Porque ele sabe que se uma pessoa sedenta tiver contato com aquela palavra vai produzir o resultado, e aquela pessoa vai ser abençoada. Por isso que ele rouba. Se fosse uma coisa sem valor, ele não roubaria a palavra. Ele não queria impedir que as pessoas recebessem essa palavra. O problema não está na semente, o problema não está na palavra de Deus, o problema não está na chuva, o problema está no solo que a recebe. O solo tem que ser preparado. O solo, a beira do caminho é o lugar onde as pessoas andam, e fica aquele chão duro, que a palavra não consegue penetrar. A chuva, por isso que eu falei, quando a chuva cai sobre o asfalto, o cimento, ela não penetra, ela não entra. Ela fica ali em cima, ela escorre. Se eu quiser molhar esse piso aqui, a água não vai passar para baixo. Se o piso estiver bem feito, a água não atravessa. E às vezes o coração das pessoas são como um concreto, como um asfalto, como um piso desse, que você pode regar à vontade. A chuva de Deus pode vir, a palavra de Deus pode estar o tempo todo caindo sobre aquele solo e nada vai acontecer. Mas a palavra de Deus aqui diz, o Senhor diz: assim será a minha palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Ainda que alguns rejeitem, ainda que essa palavra se perca, ainda que essa palavra, não por causa dela, mas por causa do meu coração, essa palavra não produz o resultado na minha vida, ela vai produzir o resultado na vida daquele que quer. Aquele que quer. Lá no finalzinho em Apocalipse ele fala: aquele que tem sede, venha e beba de graça da água da vida. Aquele que tem sede, venha e beba de graça da água da vida. E essa água, sempre que a Bíblia se refere a beber a água, ele está falando da palavra de Deus. Ele está falando daquilo que Jesus faz na vida daquele que tem um encontro com Ele. Ele fala: aquele que quer em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Essa água viva é o que mata a sede. O ser humano, na essência, ele tem sede da palavra de Deus. Jesus, ele repete uma passagem de Deuteronômio, lá em Deuteronômio capítulo 8, que diz assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede de onde? Da boca de Deus. Toda palavra que procede da boca de Deus. A palavra de Deus é o meu e o seu alimento. É ela que rega a nossa vida, é ela que alimenta o nosso coração, é ela que aumenta a nossa fé. A palavra de Deus tem esse poder, queridos. Por isso que nós nos reunimos com frequência para estudar essa palavra. É por causa disso que essa palavra tem que ser pregada, porque Jesus fala: um semeador saiu a semear. Aqui a palavra em Isaías diz que Deus, como a chuva, dá semente ao semeador. Ele põe a palavra na boca do semeador. Nós somos abençoados quando nós temos um encontro com a palavra de Deus. Amém? Lá em Atos capítulo 12, versículo 24, Jesus não comparou a palavra com a semente que germina? E lá em Isaías ele não disse que prospera? Não é isso? Olha o que está escrito lá em Atos 12, 24. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Olha o que acontecia na igreja. A igreja amorosa, fervorosa, os irmãos dando a vida por causa do Evangelho, os irmãos dando a sua vida por causa de Jesus, os irmãos dia e noite se reuniam, se juntavam, buscavam a palavra de Deus, e a Bíblia diz: e a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Crescia e se multiplicava. E se nós avançarmos aí para o capítulo 19 de Atos 19, versículo 20, lá na igreja de Éfeso,
Lá na igreja de Éfeso, os milagres começaram a acontecer, o povo começou a se arrepender. A Bíblia diz que aqueles que tinham livro de magia, de ocultismo, de macumbaria, que tinha livro de coisas, de superstições, eles vinham e queimavam os livros publicamente. Eles fizeram um montão de livro na praça pública e queimaram tudo aquilo que vinha de religiões esotéricas, aquelas coisas que, artes mágicas, ele usa a palavra. E as pessoas começaram a confessar os seus pecados publicamente. Tamanho era o poder da palavra de Deus naquele lugar. E aí no versículo 20 ele fala assim: assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. A palavra do Senhor, o objetivo. Jesus fala assim: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que é a menor das sementes, mas depois que ela cresce, ela se torna a maior das hortaliças, e as aves do céu vêm fazer os seus ninhos nela. O reino dos céus é semelhante a uma mulher que esconde um pouco de fermento dentro de 3 medidas de farinha, e depois fica tudo levedado. Ele está falando, aquela massa, quando você coloca o fermento, você guarda lá, você chega lá, está maior, não é assim? Jesus disse, ele cresce. O reino dos céus, ele cresce. O reino dos céus, ele aumenta de tamanho. Ele cresce, ele é um corpo. Da vontade do Senhor, ele vai crescer. Não tem como retroceder. E aí a pessoa fala assim para mim, mas calma aí. Hoje em dia, nós vemos cada vez mais as pessoas se afastando de Deus e apostasia. É verdade. Mas ele está se referindo à quantidade de pessoas que serão alcançadas pelo sacrifício de Jesus na cruz. A cada dia que passa, tem mais pessoas indo para o reino dos céus. Tem ou não tem? Então hoje, o número de pessoas que vão entrar nos céus não é maior do que teria há 10 anos atrás? Nesses últimos 10 anos, quantas pessoas verdadeiramente entregaram sua vida a Cristo e acrescentaram tamanho no reino dos céus? O reino dos céus são os crentes de todos os tempos, de todas as eras, todos juntos. E Jesus está se referindo que isso vai crescer. E a palavra de Deus é enviada para esse objetivo. O objetivo é o crescimento do reino de Deus. O objetivo é a prosperidade em geral. Eu queria achar a palavra, prosperidade. Qual que é a definição de prosperidade? Que ela tinha ouvido uma definição estranha e ela queria que eu falasse, olha, a definição de prosperidade na Bíblia é qualquer coisa que aumente de tamanho ou melhore. Melhorou, prosperou. Vocês concordam com essa definição? Porque é o jeito que a Bíblia se refere. Lá em José, no Egito, fala que quando ele estava na casa de Potifar, disse, e José prosperava. Como assim prosperava? Se ele era um escravo trabalhando na casa de um senhor. Como que José prosperava? Tudo que ele colocava a mão era abençoado. Tudo que o homem dava para ele fazer, dava certo. Então ele prosperava aos olhos do seu patrão, aos olhos da sociedade, aos olhos de Deus. O que é prosperar? Ah, prosperar eu achei que era ficar rico. Também. Se eu for falar de dinheiro, se hoje eu tenho um quê? Qual que é a unidade monetária nossa? Um milhão de reais, né? Eu tenho R$1 e amanhã eu tenho 2, eu prosperei. 100% de prosperidade, 100 por 1. Não, aí é 1 por 1, né? 100 por 1, quando Jesus fala lá de que ele vai multiplicar 100 por 1, se eu tenho R$1, depois eu tenho 100. De 1 virou 100, isso é prosperidade material, é prosperidade financeira. Mas, por exemplo, se eu tenho um filho, e daqui a alguns anos eu tenho 3, eu prosperei, minha família cresceu. Prosperidade familiar, é ou não é verdade? Aí vai meu filho e casa com uma moça, e minha filha casa com um rapaz, está prosperando. Aí eles têm mais o filhinho deles, eu já não tenho mais filho, eu tenho neto. Prosperidade, é ou não é? Isso é ser próspero na família. Daqui a pouco eu estou velhinho lá, vem bisneto e vem não sei o que, né? Daqui a pouco está lotado de... Minha família começou eu e minha esposa. Você começa com 2, daqui a pouco você vai olhar, quando você está com seus 90 anos, tem, sei lá, 50, dependendo do país, tem 200 pessoas na família, né? Aqui no Brasil, né, se a pessoa tem tá dentro da média, normal ela tem umas 30 pessoas ali na família dela, né? Numa idade de 90 anos, mas é uma média. Prosperidade. Saúde. Antigamente eu vivia com um monte de dor, de problema. Eu começo a fazer um exercício,
faço um tratamento, não sinto mais nada. Melhorou? Melhorou, então prosperou na saúde. É ou não é? Quando eu comecei a trabalhar lá no meu serviço, eu era só mais um. Eu era mais um empregado, fazia o meu arroz com feijão direitinho. Hoje eu tenho destaque. As pessoas olham para mim, me chamam, querem minha opinião, eu tenho influência dentro do meu local de trabalho. Fui promovido. Prosperou? Prosperou. Antigamente, meu casamento, puxa, eu chorava tanto, eu orava, pedia para Deus, eu pedia até para Deus, se meu cônjuge fosse logo para o céu, seria uma bênção, Hoje eu não quero que ele saia do meu lado. Ele é um amor, é o amor da minha vida, é meu namorado, minha namorada. Prosperou, querido. Houve crescimento, houve melhora, houve prosperidade. A palavra de Deus, quando fala que a palavra prospera, ou Deus lá em Isaías, quando fala que a palavra que Ele mandou, ela vai prosperar, significa que ela vai gerar crescimento. Onde a palavra de Deus entra, ali há crescimento. Isso não vai mudar. Nós podemos fazer o que quisermos, o ser humano pode fechar os ouvidos para Deus, a palavra de Deus vai produzir o resultado para o qual ela foi, o quê? Enviada. Amém, queridos? Eu queria ler alguns versículos, lá em Isaías mesmo, está escrito assim: seca-se a erva e cai a flor, porém a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. A palavra de Deus dura para sempre, ela é eterna. Nós não falamos que o sol saiu e queimou a planta lá porque ela não tinha raiz? Ele falou aqui: cai a erva, seca a flor, mas a palavra de Deus subsiste eternamente. 1 Pedro, lá Pedro diz assim: mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. As minhas palavras, porque Jesus é Deus, Jesus ele é o Senhor. Amém, queridos? Ele fala: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E lá em Lucas ele fala: é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. É mais fácil acabar todo o universo do que a palavra de Deus ela voltar vazia. Em outras palavras ele diz: é impossível que isso aconteça. Amém, queridos? Amém. Lá no Salmo 107, essa eu quero abrir com vocês. Salmo 107, versículo 20. Salmo 107, versículo 20. Ele está falando do Senhor, no versículo 19 diz que o povo clamou ao Senhor. E aí no versículo 20 ele fala assim: e o Senhor enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da sua destruição. Aqui a Bíblia diz que o Senhor enviou a sua palavra. A palavra de Deus ele envia, ele manda para mim e para você. A preocupação do Senhor é enviar a sua palavra para nós. A palavra, ela significa algo que sai da boca. Vocês concordam? A palavra, ela sai da boca. Jesus fala: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Não pode ser qualquer palavra, tem que ser a palavra de Deus. E lá no capítulo 1 de João, ele usa uma referência ao Senhor Jesus como verbo. Ele chama Jesus de verbo. Ele se refere ao Senhor como o verbo. E o verbo, em outras palavras, é a palavra. Verbo é palavra. Verbal. Faça uma comunicação verbal. É com palavras. Comunicação escrita é outra coisa, mas comunicação verbal é com palavras. Como que você se pronuncia? Verbo é palavra. Eu posso ler todo o capítulo de João 1, substituindo a palavra verbo como palavra de Deus, ou só palavra. Tanto que tem algumas traduções da Bíblia que vem assim, vem escrito: no princípio era a palavra, com P maiúsculo, ou verbo. E ele fala: e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus.
todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Deus disse: haja luz, e houve luz. Haja e houve. Ele disse e houve. Ele disse e aconteceu. No princípio, Ele era o Verbo. O Verbo é aquele que produz as coisas através da sua palavra. Jesus é o Verbo. Jesus é a palavra. Deus disse que Ele enviaria do céu a palavra dEle para produzir vida na terra. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele enviou quem? A palavra, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Salmo 107 diz que Deus envia a sua palavra, e aqueles que seriam destruídos não são destruídos. Deus envia a palavra, Ele envia o Verbo, Ele manda Jesus para mim, para você, e fala: para todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A água é a fonte da vida, o Verbo é a fonte da vida, o Verbo é Deus, o Verbo é Jesus. Deus, Ele envia a si mesmo, e Ele fala: eu sou a água da vida, aquele que beber de mim nunca mais terá sede. Deus, Ele se mistura na palavra, e Ele fala que a palavra é a água, e a palavra é a vida, e a vida é o Verbo, e o Verbo é Jesus, e tudo é Deus em todos, como diz a palavra de Deus. E lá em Apocalipse, para nós terminarmos, Apocalipse 3, versículo 14, nós aprendemos uma palavra há muitos anos, desde criança, que nós repetimos, queridos, e nunca nós paramos para pensar exatamente o que significa. Quantas vezes eu viro aqui para vocês e falo assim, ó, amém? E aí vocês respondem o quê? Amém. O que significa amém? Sim, assim seja. Mas você vai descobrir hoje o que é o amém. O amém está lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 14. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve isso: isto diz o amém, com A maiúsculo. Ele está falando: Jesus é o amém. Ele mesmo cumpre a sua palavra, Ele mesmo pronuncia, é Ele que produz, e Ele mesmo é o amém, Ele é o cumprimento, é Ele que diz assim seja. Por isso que a palavra de Deus jamais volta vazia, ela não depende de nós, ela só depende dEle, que é Deus. Diz assim, ó: isto diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Jesus é o amém, Jesus é a palavra, Jesus é o Verbo, é Ele que foi enviado por Deus para mudar minha vida, para mudar a tua história, para mudar a tua casa, para mudar todas as coisas. Do mesmo jeito que caiu essa chuvona agora, queridos, e pode ter certeza, não foi em vão. Essa chuva vem, ela enche os mananciais, essa chuva cria vida. Por mais que pode criar destruição em alguns lugares, ela cria vida em outros. A palavra de Deus também tem esse poder. Como eu disse, como Paulo falou, uns vai criar vida, em outros vai criar morte. Quem rejeita o pão da vida, quem rejeita a água da vida, ele vai morrer por si só. A rejeição, o próprio sentido de Deus ter enviado a palavra, já é para separar o joio do trigo, o bode dos cabritos. Não tem jeito. A palavra de Deus, onde ela entra, ela é como uma espada. Ela entra dividindo, ela entra separando. Ela vai separar uns para a esquerda e uns para a direita. Não é isso que Jesus diz? Aqueles que disserem sim para a palavra, vão para um lado. Aqueles que disserem não para a palavra, vão para o outro. E ponto final, queridos. Tem lugares da terra que não chove. Tem lugares da terra que é um deserto. Se você for num deserto, você vai achar pouca vida no deserto. Se você for no deserto, no lugar pior da face da terra, onde tem o menor índice pluviométrico do mundo, se você começar a revirar a pedra, você vai achar escorpião lá? Vai? Vai. Você vai achar aqueles lagartos de deserto, basilisco, alguns tipos de serpente, alguns insetos. Você cavucar lá a terra, procurar embaixo de pedra, nos cantos de coisa seca, tem animal, não tem? Tem vida. Ali não dá, ali não cresce nada, não tem planta, não tem árvore. Tem que chover nesses lugares. E se começar a chover direto no deserto, o que acontece depois de um tempo? Começa a nascer árvore. E aí se nasce árvore, atrai o quê? Passarinho. Começa a ter passarinho e árvore. Daqui a pouco vem um tigre e vai dormir embaixo da árvore. E daqui a pouco começa a ter um monte de animal, e o homem falou: vou morar ali, já vou.
Bíblia diz, por onde o rio passar, ele vai criar vida. O lugar deserto, quando a palavra de Deus alcançar aquele lugar, vai ter vida naquele lugar. E nós, como igreja, como cristãos, a palavra de Deus, ela vem na nossa vida primeiro para criar vida em nós. Mas Deus espere que depois, um dia, a gente leve essa água em lugares que ainda não esteja chovendo. Deus, ele cria a vida em nós. Ele fala que se você crer nele, do seu interior fluirão rios de água viva. Em outras palavras, ele está dizendo que você vai ser um semeador. É bom o que Deus fez na tua vida? É bom. Então faça algo por alguém. Faça algo, porque Jesus é a água da vida. Ele é o verbo, ele é aquilo que foi enviado, ele é a palavra que não vai voltar vazia. E para terminarmos, eu te pergunto, quais são as promessas que Deus tem para nós? Que a palavra de Deus não volta vazia. E as promessas é prosperidade. Prosperidade. Deus quer que você prospere. Mas você vai prosperar em todas as áreas da sua vida, como nós falamos. Quem aqui, depois que começou a andar com Jesus de verdade mesmo, um monte de coisa na vida começou a melhorar? Amém. Porque é isso que a palavra de Deus faz. Se a palavra de Deus não produzir algo melhor na nossa vida, não serve. Por quê? Porque ela própria diz que vai fazer isso. A própria palavra de Deus diz que por onde o rio passar, tudo vai transformar. Haverá vida, haverá novidade de vida, renovo, coisas novas aparecerão, prosperidade em todas as áreas da nossa vida. A palavra de Deus tem esse poder de transformar, de renovar, de restaurar. E os seus sonhos, queridos, se hoje você tem sonhos de prosperar em todas as áreas, tudo aquilo que você deseja que melhore na sua vida ou que seja transformado, é um sonho que pode ter certeza, foi Deus que colocou no teu coração. E a palavra de Deus, se você procurar com diligência, com atenção, você vai encontrar um lugar onde Deus está falando que Ele vai fazer isso na tua vida. Nós cantamos, tu cumprirás os desejos do meu coração, se eu te buscar. Lá no Salmo 37 ele fala, agrada-te do Senhor, o teu Deus, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Se você andar com Deus por quem Ele é, isso significa se agradar, Ele vai satisfazer os desejos do seu coração. Se forem desejos genuínos, que estão de acordo com essa palavra. Eu não posso desejar o mal de uma pessoa e esperar que Deus me abençoe nisso. Eu não posso desejar uma coisa ilícita e querer que Deus me abençoe nisso. É ou não é verdade, queridos? Lógico, né? Não tem sentido eu desejar algo que proibido pela própria palavra, não. Mas se aquilo que você tem no teu coração, aquilo vai trazer glória e honra para Deus, e se você o buscar de todo o seu coração, entregar a tua vida ao Senhor, deixar Ele cuidar da tua vida, quando você menos esperar, Ele vai cumprir esse desejo. Você crê nisso? Amém?